Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um episódio do Giro da Semana do podcast Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior, estou hoje aqui com meus companheiros Gabriel Januário e Pedro Quaresma. Estou aqui de volta, né? Depois de algum tempo sumido, por questões além, né, da Paraíba, de trabalho, mas estou aqui de volta para comentar sobre essas partidas desse fim de semana, né? Que inclusive eu queria já deixar registrado que eu tô muito triste com os times paraibanos que fazem assim um desempenho muito fraco nas competições nacionais, né? Infelizmente. O que a gente vai falar do programa de hoje vai ser realmente tragédia atrás de tragédia, porque é o que nós temos hoje. O Botafogo perde fora de casa para o Figueirense, perde a chance de se aproximar do G8 da Série C e agora volta a olhar mais para o Z4 do que para o G8 nesse momento, se você for olhar a tabela de classificação. Enquanto isso, na Série D, os times paraibanos de novo decepcionando, 13. Podemos dizer que sofreu um vexame. Vexame. E o pior, eu acho que é o comportamento, né, da equipe. Mas perder de 3-0 em casa para o Central de Caruaru realmente era algo que a torcida não esperava nesse momento e que pode complicar bastante o time do 13. Já o Souza... Aí, largou de mão, né? Aí já abandonou a Série D, podemos dizer? Já complicou de vez, a situação já era ruim e agora o Souza oficialmente termina o primeiro turno da Série D como lanterna do Grupo A3. Isso tudo a gente vai discutir e debater aqui depois da nossa vinheta. Vamos iniciar então falando sobre o jogo do Botafogo. Perde mais uma vez na Série C, o time que tinha voltado a vencer contra o Retrô, agora vai enfrentar o Figueirense dentro do Orlando Scarpelli e perde por 1-0. O que vocês têm a dizer sobre essa partida? Acho que o Figueirense é um adversário difícil, mesmo que estivesse ali no Z4, estava em 19º colocado, né, até o jogo contra o Botafogo. Da zona de rebaixamento, vai pro 17º mais ou menos, não lembro exatamente. E aí, é um adversário difícil, jogando em casa ainda, com a sua torcida. Mas o Botafogo poderia ter conquistado pelo menos um empate ou até a vitória, porque o Botafogo, desde o início da Série C, vem com aquela expectativa de brigar pelo acesso de novo. Talvez esse fosse o ano em questão, porque fosse o ano do acesso, o ano do sucesso, mas que decepcionou mais uma vez, né? Fez um primeiro tempo ali que conseguiu brigar algumas vezes. O Figueirense acho que teve as principais oportunidades. Teve aquela oportunidade do Denilson, né? Perdeu aquele gol inacreditável embaixo da trave. Inacreditável. Mas também não foi um jogo assim de encher os olhos no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma queda de rendimento absurda, como de praxe, né, do Botafogo. E é isso. Infelizmente mais uma derrota, né, pro futebol paraibano. Falando do Figueirense rapidamente, tem um novo treinador que é o Pintado, né? E desde que ele chegou são 2 empates e 2 vitórias. Meio que reergueu Figueirense na competição, que já cola no Botafogo na tabela também, que não é muito fácil, né, também. Sim. Os dois com 9 pontos. Mas falando do Botafogo em si, acho que o que peca nessa partida é a falta de oportunidade de não marcar os gols. Denilson teve a chance clara debaixo da trave. A gente vai botar na tela aqui essa imagem. Inacreditável. É uma imagem inacreditável. A lei da física não explica. Era mais difícil perder do que fazer aquele gol. Na verdade, o contrário, né? Eu vou tentar defender. É verdade. Vou tentar defender. A bola, quando ele dá a chapada, a bola quica e acho que bate um pouco na canela e sobe. Mas mesmo assim, não explica. Se fosse Henrique Dourado, se fosse Januário lá, ele fazia o gol. Ele tava a centímetros da linha. Pô. Exatamente. Mas enfim, eu acho que o primeiro tempo do Botafogo foi, acho que razoável, ok. Conseguiu ter o controle da partida em certo momento, tendo posse, tentando agredir o adversário. E mais uma vez, não conseguiu concretizar as chances que teve, né? E aí depois no segundo tempo, como o Jano disse, é uma queda muito grande de rendimento. O Michel mais uma vez tendo que aparecendo muito bem. Acho que é o grande nome do Botafogo nessa Série C, o que não é muito bom também, né? O goleiro ser o grande... É positivo pelo fato do Botafogo ter um grande goleiro, sim, mas preocupa absurdamente o fato do goleiro ter que aparecer tanto. E acho que também o Botafogo não consegue ter uma regularidade na temporada. Assim, tem uma regularidade de derrotas, né? São muitos jogos sem ganhar. Venceu contra o Retrô, mas antes eram 7 jogos sem saber o que era vitória. Vence o Retrô e mais uma vez, quando a gente acha que vai pontuar fora de casa, que vai
engatar uma sequência boa, perde mais uma vez pro Figueirense. E assim, acho que é muito preocupante uma falta de identidade nessa equipe, né? Sim, eu acho que o Figueirense, a gente sabe, é time grande, time tradicional e tal, mas era um jogo que se o Botafogo quisesse realmente mirar na zona de classificação, ele tinha que vencer. Sim. Porque ele teve um prejuízo muito grande em rodadas anteriores, perdendo inclusive o jogo em casa. Aí quando você enfrenta um time da zona de rebaixamento, você que quer mirar na parte de cima da tabela, você tem que vencer. E o Botafogo não fez isso. Porque o time do Botafogo também não tem se mostrado um time do nível para buscar a classificação nesse momento. É o que a gente esperava, né? A gente esperava um Botafogo brigando lá em cima com o elenco que tem, que não é o melhor elenco que o Botafogo já teve, mas assim, é um elenco que dá para disputar bem a Série C. Acho que comparado aos outros times, é um elenco que tem nomes melhores comparado aos adversários. Mas enfim, o Botafogo tá pecando muito nessa Série C, tá assim, uma fase muito ruim mesmo. E Márcio Fernandes, que chegou pra recuperar, até agora não mostrou. Fez bom jogo contra o Flamengo, apesar do 4-2, né? Teve aquele ar de... fez 2 gols, então competiu, né? Fez um bom jogo contra o Retrô, mas agora contra o Figueirense, mais uma vez, pareceu ser o Botafogo que já vem sendo durante o ano. O time do Botafogo ele tem uns nomes interessantes ali, mas eu ainda acho o elenco em geral, se você olhar em geral, o elenco é muito aquém. Você tem muito setor ali do time do Botafogo que precisa muito de reforço. E o Alexandre Galo que tá prometendo, o diretor do Botafogo tá prometendo reforço de alto nível. Fala assim, reforço de nível série A e B. Então tem que vir. E tem que vir deste patamar mesmo para mudar o nível do time. Porque o Botafogo, com o investimento que ele está fazendo, com a promessa que tem sido feita pela SAF e pelo tanto tempo de espera que a torcida está passando, o time tem que subir. Tem que buscar esse acesso. E se o time está investindo tanto, se a SAF investe tanto nesse projeto de Botafogo, tem que investir para valer nos jogadores. Futebol, com certeza. No elenco. Porque o time precisa de zagueiro, precisa de lateral, talvez até um volante ali, mas eu diria que até que tem boas opções, mas talvez contratar um para ficar de opção no banco. Eu acho que a grande peça que seria interessante o Botafogo trazer é o camisa 10, né? Porque a gente vê no elenco, quem é o camisa 10 do Botafogo? O meio-campista. Seria Guilherme Santos. Mas ele é ponta, É, tá então. atacante, né? Tá deslocado Porque ali, né? desde que o Botafogo implementou a formação com 4 atacantes, né, teoricamente, fez aquele quarteto no ataque, o Botafogo caiu muito de rendimento, né? Justamente desde dessa queda da final do Paraibano até agora, que o Botafogo insiste ainda nesse quarteto ofensivo. E o time funcionou o jogo com 4-4-2, né? Com outro esquema. Sim, no retrô, com certeza. Que também era, em teoria, 4 atacantes ali, mas de uma outra maneira, Sim, né? sim. Porque neste caso do jogo do Figueirense era um 4-2-3-1, Sim. mas nesse jogo contra o Retrô que o time ganhou foi um 4-4-2. Exatamente. Henrique Dourado faz falta, né? Muita Você- falta. Acho que os 2 lances que Denilson teve, aquele de baixo da trave, com certeza ele faria. E o outro que ele saiu cara a cara com o goleiro e o goleiro chutou na cabeça do goleiro, né? Que o goleiro saiu pra dividir. Se fosse Henrique Dourado, acho que seria diferente os lances. Mas enfim, faz muita falta o atacante que é artilheiro do Botafogo. E fica nesse cada vez mais injustificável a gente ter visto ao longo dessa Série C o Denilson bancar o Henrique Dourado, ano. né? Verdade. Porque o Denilson, a gente sempre falou aqui que no Atlético ele jogou muito, Jogou realmente. bem, foi. A gente tem uma expectativa nele por conta dessa temporada dele no Atlético, mas até aqui no Botafogo ele não demonstrou absolutamente nada que pudesse colocar o Henrique Dourado no banco, que é talvez o principal jogador desse time. A gente sabe que o Denilson ele é um bom jogador, ele tem muito potencial. Só que o que falta, acho que é o que falta no elenco em geral. Falta confiança, falta restabelecer esse ânimo, porque o time tá claramente abatido, tá meio nervoso com tudo que tá acontecendo. E acho que assim que sair o primeiro gol, que já tiveram a oportunidade de sair o primeiro gol de Alguns. Denilson, né? Mas a falta de confiança acabou atrapalhando. Mas assim que sair o primeiro gol, eu acho que pode ser que dele, né, pessoalmente como jogador, pode aumentar a confiança, pode ser que ele venha desempenhar aquele bom futebol de novo. Mas realmente não dá para entender antes, né? Ele ter bancado o Henrique Dourado e agora com o Henrique Dourado lesionado, ele é a melhor opção que a gente tem pro ataque. Acho que é a única também, né? Não, tem o Canela, né? O Carlos Canela mas também. Canela até agora também é É. outro que, enfim. Mas a questão de confiança, ela é tudo no Eu acho que futebol, ela é muito complicado. pro atacante é muito o que Giano falou, falta o gol, né? Falta. O atacante que joga batendo na trave, sem conseguir marcar, a confiança só vai Ele caindo. se sente ineficiente, né? Exatamente. Então, quando o atacante... Geralmente quando a gente fala de um atacante bom, né? Quando sai o primeiro,
sai o restante. Aí sai o restante, que o famoso abrir a porteira, né? Exatamente. Que a gente chama. Mas eu acho que, a gente, voltando para esse assunto das contratações, eu acho que realmente falta um camisa 10, um meio campista pro Botafogo, além das posições. Eu acho que os pontos estão muito bem servidos, com o Silvinho. De pontos, talvez, eu acredito que o time pode se manter. Mas eu acho que o camisa 10, o meio campista... E a lateral direita? Lateral direito também. Lateral É uma direita posição e esquerda. carente, né? Lateral direita e esquerda. A esquerda até tem, né? Mas, assim, questões físicas. Sid Clay chegou como grande... Né, um grande reforço, nível... Jogou Corinthians, jogou... Atlético Paranaense. Chegou jogando bem, né? Mas jogando bem, não consegue jogar. Mas a não questão física jogar. é o principal vilão, né? Pro atleta. E aí é um problema, porque o Botafogo começa, quando o Evandro não joga, começa a improvisar jogador, como improvisou o Balardim. Sim, verdade. E Sid Clay até voltou a treinar com o elenco normalmente. Foi a informação que eu tive, mas não foi relacionado, né? E a gente fica meio que na dúvida. Será que ele tem preparo pra continuar no Botafogo? Será que ele vai acabar saindo? A gente não sabe. Mas eu acho que é um jogador que custa valores altos pro Botafogo, porque não deve ser barato pagar Sid Clay. E não joga, né? Acho que é preocupante. Mas acho que um lateral esquerdo, um lateral direito, um camisa 10, acho que são as 3 posições que fazem falta pro Botafogo nesse elenco. Eu finalmente, porque o site da CBF a gente sabe que é programado pelo computador da Xuxa, né? Mas finalmente eu consegui abrir aqui o site para ver a tabela da Série C. A gente vai colocar na tela aí também. O Botafogo está nesse momento em 13º lugar, com 9 pontos. No meio termo entre a zona de rebaixamento e o G8. São 2 pontos de diferença pro 17º Itabaiana e 2 pontos de diferença pro 8º, que é o São Bernardo. Então, nesse momento, o Botafogo fica nesse meio termo ali entre... No limbo, né? Exatamente. Fica no limbo. Que não é interessante, né, pra ninguém. Exatamente, mas os próximos jogos vão continuar definindo muito bem o que vai ser o Botafogo nesse campeonato, porque a expectativa da torcida com certeza é que vai mirar lá em cima. É o que tem sido o Botafogo nos últimos anos, inclusive o Botafogo vinha já de, se não me engano, 2 anos sem sair do G8 da Série C. Então, a torcida do Botafogo ela vai querer cobrar que o time esteja lá em cima. A briga contra o rebaixamento ela não é aceitável, mostrando... pelo que o time apresentou nos últimos anos e pelo que foi prometido pelo investimento da SAF. Agora eu acho o seguinte, a gente vai ter cerca de 2 semanas para o Super Mundial, é isso? Sim. Pronto, 2 semanas de duração do Super Mundial. Não, o tempo do Super Mundial... De duração, um mês. Não, mas porque a Série C mas vai parar pro Super Mundial, não interfere a Série C. Então no caso é só para as contratações, né? Então, vai ter um tempo agora... 2 semanas. 2 semanas que não vai ter jogo, né? Só vai jogar agora no dia 14 de junho contra o Caxias, que provavelmente vai ser a inauguração do famoso LED do Almeidão. Esse tempo eu acho que foi só uma pausa da Série C mesmo, não tem muita influência com... É porque a gente vai passar um tempo sem jogo, né? Sim. E tal, só no dia 14. E aí, voltando ao raciocínio... E é o tempo pro Botafogo contratar agora. Sim, é o tempo para contratar e é o tempo para colocar as peças no lugar. É o tempo para treinar, aproveitar que não tem jogo nesse período. E acho que fingir um começo de novo. Meio que Quaresma tá ali pensando já no que ele vai falar. Acho que é redefinir esse começo. Fingir que... Não fingir porque é inegável que a fase tá ruim, mas tentar começar de novo. Botar tudo... organizar a casa e começar de novo. A SAF tem que ter noção de chegar e olhar, gente, deu ruim. Tá, e para isso precisa de quê? De treino, né? De treino, né? Mas... Mais o quê? Acabou de sair a programação do Botafogo, 3 dias de treino durante a semana. De folga, né? De treino. De treino. 4 de folga, a escala 3x4 tá valendo no Botafogo. O Botafogo não treina na segunda, hoje, no caso, dia 2 de junho. Não treina na terça, não treina na quarta e só volta a treinar na quinta. Não, desculpa. Treina na quarta, quinta e sexta, é isso mesmo. E sábado. E não treina no domingo. E não treina nem segunda nem terça. Enfim, é mais tempo de descanso do que de treino. Como é que vai recuperar os atletas, já ritmo, colocar as ideias? Acho que sim, é uma decisão muito equivocada da comissão técnica e colocar tanto tempo para descanso, para recuperação. Enfim, meio complicado, né? Talvez o erro tenha sido aí colocar desse 4º dia no final de semana aí, porque talvez tenha uma quebra, mas eu acho que é um procedimento padrão na maioria dos clubes de futebol. Quando você tem um intervalo muito grande de jogo, você tem ali um período de uns 3 dias de descanso mais ou menos depois da última partida. Então, isso eu acho que é mais padrão. Mas você dá essa última folga no final aí, você acaba fazendo realmente tenha mais dia de folga do que dia de treino. Só dar a informação completa,
folga na segunda, na terça e na quarta. Aí treina quinta, sexta, sábado e no domingo descansa de novo. E de novo recuperação no domingo. Enfim, são 4 dias de descanso e 3 de treino. É, assim, muito complicado. Eu discordo um pouco de Marcos. O time numa fase ruim, sem identidade tática, que a gente não vê um time... Qual é o padrão tático A gente do é uma Botafogo? bagunça, né? Exatamente. O time não rende. Precisa de tempo pra treinar, enfim. Precisa colocar pra treinar, marcar amistoso, colocar a galera pra jogar... É o tempo agora pra recuperar os atletas, né? Sid Clay, que veio na DM, Dourado, enfim. É um tempo pra recuperar também esses atletas. Deixar tudo bonitinho pra tentar retomar contra o Caxias em casa. Em casa. Que promete ser uma festa por ser, né? A inauguração do LED. Aí Quando vai ter aquele pisca-pisca. Esse jogo vai ser que horas? Esse jogo contra o Caxias? 7h30. Então porque se fosse, tipo assim, umas 4 horas, quando acendesse os LED ali no final do jogo, ia ser a maior comemoração da vida. Mas enfim, precisa preparar bem pra essa partida contra o Caxias, que é outra partida que o Botafogo não pode nem pensar em empatar, eu acho. Precisa vencer pra, se quiser, né? Encostar no G8 e ter chance pra subir, tem que vencer pra voltar a disputar ali a posição no G8. Agora eu digo que é um jogo difícil, porque o Caxias é o segundo colocado da Série C, tem ali 15 pontos e não vai dar vida fácil pro Botafogo. Agora, é dever vencer? É dever vencer. Em casa, um jogo, não vou dizer jogo festivo, mas um jogo que marca, realmente, é marcante assim para o futebol paraibano. Eu aposto que vai ter um público diferente, só por conta desses LEDs. Sim. Tá? Um número elevado. Mas eu garanto a você que o público quer mais ver o Botafogo retomando a vitória do que ver a eliminação do Almeidão. Então, é um jogo para realmente mostrar a força que o Botafogo pode ter e tem que ter devido ao investimento que é feito no time, né? Vamos agora passar então para a próxima parte do programa, falar sobre Série D, que tivemos o jogo do Souza e do 13, 2 derrotas bem feias. Vamos iniciar falando do Souza, porque temos a reportagem. Eu fui nessa partida junto com o Gustavo Cruz. Nós fizemos a reportagem da partida, mostrando para você todos os detalhes do jogo e dessa derrota do Souza, que mais uma vez derrotado. Puxa aí, bota na tela. Cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A belíssima Arena das Dunas recebe a partida entre América de Natal e Souza, pela 7ª rodada do Grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Souza, na parte de baixo da tabela, precisava vencer um dos líderes para voltar a sonhar no campeonato. A equipe do Souza até que começou bem, criando algumas boas oportunidades e surpreendendo na partida. Chance no escanteio, que quase sai um gol olímpico. Cruzamento na área e o atacante Diego Ceará testa a bola, mas ela quica e vai para fora. Até que o América de Natal, numa saída de bola errada do Souza, tem chance de chegar ao ataque. O zagueiro Wesley Moura erra o bote, puxa a camisa e comete o pênalti. O volante Souza, do América de Natal, bate com categoria e abre o placar para a equipe da casa. O Souza sente o gol e o América passa a criar as principais chances da partida. O Souza até que tinha a oportunidade de ficar com a bola, mas tocava e não saía do lugar. Quem criava as principais chances da partida seguia sendo o América de Natal. Souza sai perdendo para o intervalo. Felicidade ali da gente. Acho que a gente estava conseguindo controlar bem o jogo. Felicidade do pênalti. Mas agora é levantar a cabeça, voltar no intervalo aí, ver o que o professor Tardelli vai organizar na nossa equipe, para que a gente volte mais forte no segundo tempo, consiga primeiro empatar o jogo e, consequentemente, quem sabe, fazer o 2-1 e sair daqui com resultado positivo. Olha, temos 45 minutos para tentar empatar o jogo. Depois aí sim tentar pensar em conquistar os 3 pontos. Mas estamos perdendo a segunda bola, está desorganizado, a trinca de volante, vamos tentar organizar ali no meio campo para tentar surpreender o América. No segundo tempo, o Souza ainda conseguia chegar ao ataque.
mas com muita dificuldade para conseguir criar as chances. Uma das chances criadas pelo Souza foi no escanteio curto. Iranilson tenta a batida, mas manda para fora. O Souza seguiu com a bola no campo de ataque, mas novamente muita dificuldade no último passe. Em mais um erro de saída de bola, o América tem chance no contra-ataque e amplia a partida para a vitória com gol de Salatiel, para explodir a Arena das Dunas. Fim de jogo. Souza é derrotado mais uma vez na Série D. Aqui, na Arena das Dunas, vence o América de Natal, a equipe do Souza, pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Souza termina o primeiro turno da fase de grupos na lanterna do grupo A3 da competição. A partida se iniciou com o Souza criando algumas chances, mas com um pênalti cometido pelo zagueiro Wesley Moura, acabou abrindo o placar à equipe do América de Natal. A partida foi rolando, após o pênalti, o Souza conseguiu criar ainda algumas chances, mas não conseguiu se manter firme para a virada. Num contra-ataque no final da partida, vence o América com um gol marcado por Salatiel. Agora, o Souza busca um milagre para conseguir se reverter na competição. Na sequência, mais duas pedreiras na vida do Souza. Com o chaveamento espelhado, o Souza agora enfrenta novamente o América de Natal, porém dessa vez no Marizão. E na partida consecutiva, enfrenta o Santa Cruz, líder, dentro do Arruda. Situação complicada e que o Souza vai tentar fazer o impossível para reverter. Após a partida, o goleiro Bruno Fuso conversou com a gente sobre toda essa situação que envolve a equipe do Dino na Série D. Com certeza, né? A gente vai fazer esse fator casa voltar a ser nossa força. A gente tem uma nova metodologia de trabalho, é um treinador que tem mostrado e já tem trabalhado aqui, já trabalhou aqui na verdade, e sabe como funciona o Souza, sabe o que a gente precisa, sabe a metodologia de jogo, então eu acredito que acima disso a gente vai tentar esse revés. Não, metodologia, a gente tem uma síntese, tem uma forma de trabalhar e a gente tinha que ter assim, tinha que ter pessoas entre a gente, os atletas, tinha que ter consciência da forma de jogo do Souza, a gente tem uma forma de jogo. A gente não é uma equipe, assim como o América, que é uma equipe tática, técnica, que trabalha a bola, que conduz o jogo de uma maneira mais tranquila. O nosso time ele tem uma forma de jogar. Nosso time é agressivo quando está sem a bola. A gente agride o adversário quando está com essa bola. A gente faz os jogos verticais. Então tinha que ter essa questão. Foi isso que fez a gente ser campeão. Foi isso que fez a gente fazer grandes jogos contra equipes até da Série A. Então acredito que a essência do Souza é essa. E o Tardelli chegando, é um cara que trabalhou aqui, que sabe, nessas conversas com a diretoria também, nas conversas entre a gente também, teve esse ponto colocado, que a gente tinha que entender essa questão, né? Então a força do Sertão, a força do Souza foi sempre essa. Então não tem por que mudar, não tem por que a gente trazer uma outra forma, uma outra metodologia que nunca foi aplicada aqui. Então, o que fez a gente ser campeão, o que fez a gente ter grandes jogos, ter essa repercussão nacional, tá de volta. Tá aí, o que vocês têm a avaliar sobre a minha obra de arte? 10 de 10. Nível Michelangelo. Vamos falar então da partida. O Souza, mais uma vez, né, nessa Série D que é ridícula. Eu vou falar mesmo que é ridícula essa Série D. Dinossauro inofensivo. Não faz mal a ninguém na Série D. Termina o primeiro turno agora da Série D com o Souza na lanterna da competição com apenas 4 pontos. Eu vou até ver que exatamente quantos pontos para a classificação. Lá vai o site da CBF de novo aqui, rodando as engrenagens. Neste momento, o Souza está a 5 pontos de distância do G4. Acho que pro torcedor do Souza, acho que já tá muito claro que a Série D o Souza largou de mão. Acho que não tem muito... Assim, futebol é futebol, né? Tudo pode acontecer, mas acho que o Souza não quer mais disputar a Série D. Acho que muito pelo comportamento também de Aldeone, que foi aquela figura, né, que a gente sempre soube e viu também no Paraibano, de aparecer, de falar. Agora é um Aldeone muito sumido, não fala, não aparece.
prometeu reforços, não chegou os reforços. Eu acho que assim, o Souza, pelo comportamento e também pelos resultados, acho que já é um time que não briga mais por classificação. Acho que se prendeu muito ao título paraibano, focou muito no título paraibano e acho que já foi o basta. Acho que é isso que foi o ano de 2025 pro Souza. A disputa pela Série D que todo mundo queria, né? Os torcedores queriam o acesso, enfim. Meio que foi largar de mão e acho que o Souza não tem muito o que fazer mais. Com 4 pontos e já metade do campeonato, acho que é muito difícil sair dessa situação. Eu acho que é uma prova que o Souza pode ter largado de mão da Série D e ter trazido o Daniel Abrantes, né? Que Exatamente. tinha sido recém-contratado para treinar o Sub-20. E agora assume o profissional assim, é uma clara largada de mão. Por quê? Vamos procurar um técnico experiente que possa tirar o time dessa situação, ou vamos colocar alguém ali para cumprir a tabela? Da família. E aí... A impressão que eu tive quando o Souza anunciou o Tardelli Abrantes é que eles já desistiram do ano de 2025, vão preparar para 2026, e se acontecer um milagre do Tardelli conseguir fazer esse time jogar... A gente comemora. A gente comemora. Mas a impressão é de que já aceitaram mesmo que tá complicada a situação, que a chance é mínima agora de se classificar pelo que o time vem apresentando também, e vão preparar para o ano que vem. Não, e assim, eu acho que além da contratação de Tardelli, o jeito que Diá foi demitido, apenas três jogos. Dois jogos e assim... Três jogos pelo comando do Souza e assim, uma vitória ainda de 4-0 e demitido assim... Não fez lógica a demissão. Nenhuma lógica, então acho que já começa por aí, meio que desandar, meio que não tem muito sentido o que Aldeão tava fazendo e meio que deixar, acho que definitivo que a Série D da gente... Eu acho que pode ter um certo sentido a demissão de Diá, porque viram que talvez com ele não ia mudar muito o cenário. Para limpar os caixas ali, dar uma economizada, eles trazem alguém com um orçamento, um custo um pouco menor, entendeu? Talvez essa lógica faça sentido aí, mas é porque não teve nenhuma justiça, na minha opinião, a demissão de Diá. Não, justiça pra mim, o Diá ele jogou 3 jogos com o Souza nessa Série D. Um ele ganha de 4-0, o outro ele perde jogando com jogadores a menos, por conta de cartão vermelho. E o outro ele perde pro Santa Cruz, que é o time que em 7 jogos venceu 6 e empatou 1. É um líder absurdo, né? Não tem como Santinha fazendo um grande campeonato. 6 pontos tinha de como diferença você cobrar do que o Diá fizesse alguma coisa melhor do que isso. Exatamente. A situação do Souza já estava complicada antes e vai seguir complicada agora. Não, e Aldeano chegou, deu uma entrevista na Rádio Pop falando, não, vamos trazer um zagueiro do ABC, vamos trazer no mínimo 5 reforços para essa Série D. Até agora trouxe... o reforço mais de peso que trouxe foi o Luiz Henrique. Não, que fez um bom jogo, inclusive, contra a América. É um jogador que tem demonstrado uma boa capacidade. Já tinha passado... Sim, mas não tem essa sido entrevista que ele suficiente. deu foi na apresentação de Diá, no dia que Sim. foi oficializado. Ou seja, já tinha trazido o Luiz Henrique, enfim. Ele só trouxe o Vanderson, eu acho, se eu não estou enganado, que jogava no Serra Branca, e mais um atacante. Foram 2 reforços apenas. E ele disse que não, vamos trazer 5 reforços. Enfim, acho que também é outra prova que o Souza meio que deu uma largada, não quer mais disputar a Série D. Eu acho que isso, assim, bem entre aspas, é normal, porque já aconteceu em outros anos, outros times meio que negligenciarem o competição nacional e focar só no estadual, mas é muito de se lamentar, né? Eu acho bizarro assim, esse time do Souza jogar, porque você vê como o time é muito prejudicado por falhas grotescas, assim. É cartão vermelho, é gol contra, inclusive vários cartões vermelhos, né? Durante essa competição o Souza foi recheado de expulsões. Aí é gol contra, é pênalti cometido, que o pênalti foi cometido pelo Wesley Moura, que ele erra no bicho. bote. Na cara dura, dá um puxão no camisa. Não, mas também se você for ver o erro de antes do camisa 21 João Rafael, é grotesco, ele perde a bola de uma forma ridícula ali, Sim. que gera o ataque pro América de Natal. Ele ainda é driblado depois na sequência do lance. Sim. Mas é um pênalti muito infantil, que assim, acho que... Então, ele erra no bote ali. Ele erra o bote, aí depois o cara vai sair na cara do gol e ele vai puxar a camisa pra evitar. E ainda questiona o cartão. Pra mim era pra ser vermelho, porque é uma grande chance clara de gol. Não, pra mim era vermelho, porque tem aquela questão de que pênalti, se o jogador estiver disputando a bola, não é pra dar cartão vermelho. Mas não houve disputa da bola. Não Ele tem, puxa a exatamente. Ele já havia perdido a disputa e depois ele puxa a camisa. Mas ele tira, o zagueiro Wesley Moura, ele tira a chance de Fuso, provavelmente tentar defender pra trocar pelo pênalti e sofrer gol. Enfim, é um grande desastre esse Souza na Série D. São decisões erradas,
são uma falta de intensidade, de vontade dentro de campo e erros individuais, como o Marcos falou, assim, muito bem descarados, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse pênalti que o Souza cometeu foi a falta de reação dos jogadores, como se fosse mais um pênalti, mais um lance, como se fosse um lateral. Um lateral porque também não tem muito o que reclamar, né? Não, mas Tipo assim, os jogadores apáticos, totalmente desmotivados. Então, assim, foi pênalti. É isso, não tem muito o que fazer. Não ter ido reclamar com a arbitragem, mas nem ter feito, sei lá, assim, tipo, achado ruim, nada. Eles só continuaram. O motivar força. É, nada disso. Então, o time tá abatido totalmente. parece que o time já aceitou, né? Já aceitou também. Eu acho que aí já é um... Como eu falei, mais uma vez, vai parecer repetitivo, mas acho que já é o consenso da desistência, entre aspas, também, da Série D. Sim, eu tava até vendo o jogo ontem pelo canal do YouTube do América, né, que fez a transmissão. Sim. E era o que eles falavam, né, os comentaristas, que o Souza, ele é um time organizado, mas consegue algumas chegadas, às vezes, como conseguiu no jogo, mas erros Inclusive, grotescos individuais atrapalham. O segundo tempo foi de um domínio do Souza ali. Sim. Teve algumas dificuldades para criar chance, teve muito erro ali no último passe. Ele né? levou gol no contra-ataque Chega- também, Então, é. Mas o Souza, a gente viu, o Souza ele tem a capacidade para conseguir controlar a partida ali. No segundo tempo, o América de Natal um pouco criou. Só que o Souza também não teve força para ter essa criação, né? Para chegar no último passe, ter o centroavante ali no intervalo do jogo. O Tardelli Abrantes ele fez uma alteração, que ele tira o Diego Ceará e coloca o Wellington César. O Wellington César vai para a ponta esquerda, ele puxa o Ian Augusto para Wellington Nunes, né? Não, é o Wellington Wellington Nunes. César é o Wellington do Nunes, 13, é. desculpe. O Wellington Nunes. Confundiu os César é do Wellingtons. 13. Ele puxa o Wellington para ponta esquerda e coloca o Ian Augusto para ser o centroavante, como se fosse um falso 9. Sim. E isso ajuda o time a ter mais a retenção da posse, a ter um controle maior do jogo. Só que ao mesmo tempo o time sentiu falta daquele camisa 9 na área, que muitas vezes o Souza chegava ali na situação de último passe e não tinha o centroavante Diego Ceará ali para receber. Ou seja, o Souza meio que resolveu um problema criando outro na partida. Sim. Eu acho que a grande questão também é a falta de, não sei, um pouco mais de um cara que possa resolver pro Souza, como tem Dione no 13, como tem o Henrique Dourado no Botafogo. Acho que falta também um cara que pegue a bola debaixo do braço e resolva. Um pouco disso foi o Luiz Henrique nesse jogo. Ele chamou bastante jogo, ele puxou bastante jogo nesse time do Souza nessa partida. Ele chamou a responsabilidade, mas ele não conseguiu resolver sozinho o jogo. Né? Ainda tentou. Teve um lance que ele finalizou uma bola bem de longe assim, passou perto do teve um chute de Iranilson que se entra, meu amigo. Sim, eu não sei se dentro do campo deu pra perceber, mas. Eu tava vendo na transmissão Marcos gravando assim. Foi verdade. Mas foi um chute que se entra. Que se entra, um golaço, busca, tá? né? O Souza ele teve um segundo tempo, só que é aquilo, os erros são crassos nesse time do Souza. Sim. E você tá tendo esse controle do jogo na partida. Aí de repente você cede um contra-ataque 3-1 pro América. Aí desanda. Não dá, difícil, é difícil. Enfim. Vamos- Faz o 13? Vamos puxar agora sobre o 13, que eu falei no início do programa, pra mim, um vexame. Um vexame, você perder dentro de casa, dentro do Amigão, você perder por 3-0, assim. E o mais preocupante é a postura, né? E tem um fato ainda desse jogo que tomou 2 gols do Jô Santos, Jô que é Santos. o jogador do maior rival emprestado ao Central do Caruaru. Sim. Então foi um jogo totalmente apático desse time do 13, que pra mim, eu já falei, o elenco do 13, ele não é um elenco com nível pra subir. Não é. O Marcelo Vilar, ele tem que realmente buscar fazer um milagre. E ali. ele repete isso, não dessa forma aqui, não é um elenco bom, mas ele repete muitas vezes em coletivas que é um elenco curto e os jornalistas perguntam muito sobre reforços, se a diretoria prometeu alguma coisa, se vai chegar. Ele fala, não, vamos ter que trabalhar com esse elenco que é curto, a gente vai dar um jeito e tal. Ou seja, o treinador também tá um pouco com as mãos atadas, né? Não tem muito o que fazer. São essas peças e tem que trabalhar com essas peças. Mas também cabe crítica a Vilar, porque ele recebe o time com uma sequência boa de vitórias, vence na estreia, mas agora engata 2 derrotas que, assim, parece que o 13 tinha uma luz no fim do túnel com o antigo treinador e agora volta meio que o que estava ali, acostumado com as derrotas nesse ano de
2025, de centenário, né? Mas o trabalho do Felipe Suran ele também não convencia tanto assim. né? Mas tava dando resultado, pelo Ele tava menos. começando a vencer alguns jogos, aí o Vila, ele sai pra assumir o capital do Distrito Federal. Sim. Aí o Vila assume, continua a sequência de vitórias, só que aí voltou, perde pro Santa Cruz de Natal de um jeito muito questionável, né? Com aquele pênalti absurdo, mas que sim. ainda assim, pra mim, a chance que o 13 perdeu não justificam a derrota. Não, e na ocasião, nessa rodada, o Santa Cruz era a lanterna, né? Era o pior time do campeonato, do grupo A3. E o 13 tinha que vencer, porque ele vinha numa sequência, então tinha mais chance, teve a oportunidade de marcar, não marcou, e aí foi... sofreu com pênalti não inexistente, né? Enfim. Aí nesse jogo, o 13 ele já começa mal, porque ele toma um gol logo no começo, que foi um gol com muito mérito do Central, né? A jogada ensaiada ali, que termina com o cabeceio do Jô Santos. Mas foi uma Aí- Eita! Desentendimento. Desatenção. Não, isso realmente foi, mas eu acredito que teve Porque- muito mérito ali da porque jogada do teve- Central. Mas desatenção é uma coisa que a gente vê muito no 3, né? Inclusive, Porque- o segundo gol que sai de uma lambança do Gaia com o Guilherme Lucena. No primeiro gol, o Diego Ivo, ele deixa a bola sair achando que era tiro de meta pro 13. Mas na verdade foi escanteio. E aí sai o gol. Logo em seguida, que também é uma falha de marcação no segundo pau sozinho, o Jô Santos chegou cabeceando. Mas enfim, acho que é muito que Janu falou. É uma falta de atenção de todo mundo ali da equipe do 13. Essa partida especificamente estava muito abaixo. Parecia que estava um pouco, sei lá, apático, sem um mental fraco, levou o gol e já caiu muito de rendimento. E não pareceu mostrar reação, né? Durante toda a partida. Esse jogo teve a volta do Dione, né? Sim. Porque ele tá nessa questão do joelho dele e tal. Aí ele volta pra essa partida, mas também não fez muita coisa, né? Ele também não sabe o quão fisicamente ele estava disponível pra esse jogo. Então, né? Dione, a gente tava discutindo no grupo antes da partida, né? O que Vilar pensou pra escalar o meia. Porque assim, foi pro tudo ou nada, arriscou o Dione, porque a informação que a gente tinha era que ele talvez iria operar novamente o joelho, não tava 100%, vinha sendo reserva nas últimas partidas, quando entrava só no finalzinho. Mas enfim, não tá 100% meia. E aí, do nada, assim, ele volta como titular, não mostra muita coisa, porque a gente Não também... consegue, né? Tá. Então, a gente não sabe se ele tá 100%, se ainda sente alguma dores no joelho. Mas aí, pode ser... Foi pro tudo ou nada? Não valeu, né? A pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena, levou 3-0, então... Acho que muito também por conta desse elenco curto e de baixo nível. Acho que Vilar viu a opção de, não temos muito o que fazer, vamos colocar o melhor da equipe mesmo com o joelho 50%, 20%. Mas o 13 não mostrou respostas. Nesse 3-0, eu acho que um domínio total do Central. A gente tem que falar também Bem desse no amigão. jogo que teve a expulsão do Wellington César. Agora sim, o Wellington César. Wellington César. Agora, o Wellington César, que foi um lance que acho que ninguém questionou, né? Ele dá uma entrada, parece que ele escorrega, acaba entrando com a sola, parte de cima. Realmente, assim, não tem muito o que questionar da expulsão. E que ali acabou de vez o jogo do 13, né? Sim. Já estava perdendo por 2-0, aí tem um jogador expulso, já não consegue mais criar chances e sofre ali um contra-ataque mortal para perder de vez o jogo. Que né? mais uma vez foi uma desatenção, agora dessa vez de Rodrigo Gaia, né? Que errou o passe no meio de campo, que deu todo o ataque pro Central e aí acaba saindo pênalti. Mas enfim, acho que foi tudo dando errado pro 13 nessa partida. Não teve nada que a gente olhasse. E nossa, agora, como chaveamento espelhado, vai enfrentar de novo o Central fora de casa. Fora de casa. É, Só o Central que também tá em segundo, se eu não me engano, Só abaixo que do essa Santa Cruz. Série D é um campeonato tão maluco que eu não duvido nada do 13 do Tá em nada chegar lá e terceiro. ganhar. Porque Central tá em essa Série D. terceiro, segundo tá o América. Isso. Essa Série D é um campeonato louco, mano. É um campeonato que o Souza do nada ganha de 4-0 do Ferroviário. Aí perde. Aí do nada o Horizonte ganha de 4 do Santa Cruz de Natal. É uma loucura completa. Mas pelo que a gente viu nesse jogo no Amigão, as expectativas não estão muito altas É para porque- essa partida do segundo turno. Vai ser um Tanta série- centenário bem frustrante, né? Pro 13. Sim, demais. Tanto a Série D como a Série C, as equipes são muito irregulares, né? Por isso que acontece muito isso, de vence de 4, mas aí depois perde de 4-0, enfim. Um campeonatos que vão assim, né, no gráfico. Enfim. É um louco. Só quem se mantém regular mesmo é o Santa Cruz, né? É. Que aí ganha todos. Porque ganha... o Santa E é Cruz... a grande surpresa também, né?
pra ser bem sincero. Eu não acho uma surpresa, não, porque Eu o Santa acredito que Cruz... como ele- o Santa Cruz ele já viu uma expectativa grande, mas Sim. Não, mas acho que não é de Acho uma hora que- pra outra que... É. assim, e foi, Não, né? mas- Na verdade não, foi, é mas... porque, é porque o Santa Cruz, ele é um nível acima da Série D, entendeu? Ele tem um elenco, um investimento. Eu acho que, Sim. pra mim, acima da Série D, você vê isso na prática. É extrema diferença Sim. em relação aos outros times. Aham. Então, eu não acho que seja tanta surpresa o Santa Cruz ser líder disparado, não, da Série D, porque é um time muito organizado. Agora virou SAF, né? Tem aquela coisa toda. eu tô abrindo aqui agora a tabela da Série D, vamos colocar na tela também do grupo A3. Neste momento, tanto o 13 quanto os outros estão fora da zona de classificação. O 13 ainda está na situação... Melhor, né? Melhor, porque ele está na quinta posição, com a mesma pontuação do Ferroviário, que é o quarto, 9 pontos. Então o 13, a preocupação maior do 13 é o nível de atuação que esse time tem demonstrado. Sim. Porque se você for olhar pela tabela, o time ainda está totalmente vivo. Ainda está totalmente com chance. O que preocupa é você ver que o time acabou de vir na derrota de 3-0 em casa. Já o Souza, último lugar, 4 pontos na tabela. Nesse momento, se for para sonhar com alguma coisa, de o time do Natal ter uma reviravolta, começar a ganhar no segundo turno, Tem que acordar. é por uma vaga. Porque nesse momento já são 9 pontos pro terceiro, que é o Central do Caruaru. Não, e assim, a sequência do Souza é absurda, né? Enfrenta o América, que é o vice, no Marizão. Aí depois enfrenta o Santa Cruz, que é o grande líder, lá no Arruda. E aí depois pega o Horizonte em casa e o 13. É. Então, A assim, gente é uma já- sequência muito difícil pro A Souza. gente já havia falado sobre isso, né? Que o Souza enfrentaria Santa Cruz e América numa sequência de 4 jogos. E até aqui tem tido a lógica do que tem sido essa Série D, né? O Souza perdeu os 2 primeiros jogos e não sei como é que vai estar a confiança para os próximos seguintes. Eu não consigo colocar boas expectativas, não, também. Acho que nem o mais otimista torcedor do Souza, ele consegue ter expectativas Eu boas. acho que o 13 tem capacidade nessa sequência aqui, enfrenta o Central fora, depois pega o Santa Cruz de Natal em casa. Então acho que se conseguir pontuar contra o Central, fora de casa, pelo menos um empate, e vencer do Santa Cruz, acho que volta mais uma vez pra disputa. Em teoria, a pelo- sequência do pela 13 vaga. é mais tranquila, né? Pegar Sim. times da parte de baixo. E as rodadas das últimas são contra o Santa Cruz e o América. Ele pode dar uma sorte ali de já pegar os 2 classificados. É. Ou seja, o 13 Fazer aquele jogo de compadre, né? É, não de querer entregar o jogo, mas realmente o foco tá outro, sabe? Sim, sim. Então o 13 ainda tem essa esperança. Já o Souza tentar fazer um segundo turno impecável, que é algo que não aconteceu em nada desse primeiro, para ainda assim lutar por uma vaga. Eu acho que o 13 tá vivo, o 13 tá na briga, é fazer a postura do time mesmo, ajeitar as peças ali que estão erradas. E o Souza, assim, matematicamente tá vivo, mas virtualmente é difícil. A gente Dá precisa pra imaginar também destacar uma que reviravolta. Vilar conhece bem a competição, né? A Sim, Série D. conhece. Então acho que, muito por conta disso, as chances do 13 é muito maiores em relação ao Souza, também por conta da... Breaking news! Breaking news aqui ao vivo. Somente. Ao vivo. Eu já li aqui o nota Ao oficial. vivo. O que foi? Acabou de chegar a nota Que- oficial do 13. Caio. O presidente Arthur Bolinha informa sua renúncia ao cargo de presidente do 13 Futebol Clube. Os vice-presidentes e toda a diretoria acompanham a decisão. Aí tem mais uma enrolação aqui, falando sobre a gestão se iniciou com a conquista de um título importante. Aí fala tudo que fez a gestão do Arthur Bolinha. Que Mas, loucura. em geral, Arthur Bolinha renuncia do cargo de presidente do 13. Rapaz, acho que isso joga tudo por água abaixo que a gente falou. Sobre confiança, sobre reformulação. Rapaz, agora ficou mais difícil. A gente tá gravando isso aqui exatamente na segunda-feira, 11 horas da manhã. Está aqui ao vivo, chega a informação agora. Agora, meu amigo. Assim, o Arthur Bolinha, ele começou fazendo realmente a sua gestão... Eu tô sem palavras. A sua gestão crescendo ali, dando a esperança pro torcedor do 13, voltando o time a ter calendário e tal, mas... Esse ano do centenário não tava a relação boa, tava a relação muito conturbada. Ele era muito polêmico com a relação da torcida. Eu acredito que ele não sabia se expressar, porque ficava a impressão de que ele cobrava a torcida, sabe? Que ele culpava a torcida pelo momento do time, dizendo que o time tem pouco sorte, que a torcida não comparece, só que no momento ele colocava a responsabilidade dele de fazer um time decente para jogar. Então, Eu agora... acho que tudo que a gente falou também realmente muda um pouco agora o cenário, os argumentos. Completamente, Porque completamente. não sei se vai interferir muito no elenco, mas acho que vai faltar um pouco ali de comando, de confiança, de meu Deus, tô aqui numa equipe que
tá meio que bagunçada, né, internamente. Eu acredito que nesse momento a torcida do 13 comemora, né? Porque Sim. a relação não era extremamente conturbada nesse momento. Mas agora virou uma grande incógnita de novo o que vai ser esse 13 agora, né? Agora é confiar no elenco que tem, torcer pra raça prevalecer a técnica e confiar em Vilar. Agora- eu acho isso, que, é isso. Eu acho que o grande papel do Vilar agora vai ser blindar esse elenco de todo o externo que vem acontecendo na política do clube e focar no campo, 100% no campo. Acho que vai ser a grande chave do 3 agora focar muito. Mas assim, mais uma vez, entre aspas, eu acho que isso é normal em equipes nível Série C, Série D, de acontecer isso, né? De ter muita bagunça interna, de presidente pedindo renúncia, ou enfim, treinador caindo com 2 jogos. Isso acontece muito, infelizmente, né? Acho que o 13 pode virar, tem esse papel agora de blindar o elenco. E para tentar voltar a sonhar com o acesso. Eu tô terminando Na verdade, com A classificação, né? pro classificação mata-mata. pro mata-mata ainda. É. Acesso é muito ainda. Vamos com calma. Eu estou terminando de ler aqui a nota para ver se tem alguma questão de quem vai assumir agora, mas acredito que não. Está dizendo aqui o Conselho está sendo notificado ainda hoje sobre a necessidade de providências imediatas para uma transição rápida, com novas eleições e o prosseguimento das atividades. Ou seja, há uma incógnita ainda do que quem vai gerir o 13 a partir deste momento, né? Então, 13 por enquanto sem um presidente oficial, né? No carro. Nesse momento, sem um Situação, viu, presidente. meu amigo? Que situação. Complicadíssimo a situação 13. Será que vai rolar um golpe que nem tá rolando no Corinthians, hein? Ah, eu não sei. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Vamos Nossa aguardar Senhora. mais alguns dias É. para saber. Vamos então agora finalizar o nosso programa, que hoje temos aqui com o Bola de Cristal, né? Com a nossa tabelinha que a gente iniciou no último programa, de fazer os palpites de cada rodada. Boa. E queria dizer que uma galera boa cravou o Sério? 2-0 do América de Natal no Souza. Eu nem lembro mais o que eu coloquei. Mas não teve muitos assim também, não. Você cravou. Cravei? Cravou o Aí, 2x0 ó. da América de Natal. Neste momento, lembrando que placar cravado 3 pontos, acertou Segue o o líder. vencedor, empate, 1 ponto. Neste momento estão eu, Marcos Eric, Ítalo, Januário, Gustavo Cruz e Pedro Quaresma, todos com 3 pontos. Elvira e Joaquim com 1 ponto. E Ana Rebeca e Diego com 0 pontos. Neste momento está assim o nosso palpitômetro do futebol da Paraíba. Já mostrou ali que a gente cravou um, mas todo mundo errou o resto. A gente errou os outros Eu tô curioso, eu vou ver o que eu coloquei, que eu não lembro mais. Eu botei que o 3 vencia do Central 2x1 e que o Botafogo empatava em 1x1, Figueirense. Acho que eu coloquei que o Botafogo empatava em 1-1 também, eu não me lembro agora, mas acho que foi A gente ainda não fez essa coletânea do programa de hoje, mas a gente vai colocar na tela todos os palpites da próxima rodada Boa. do futebol da Paraíba. Então, gostaria de agora agradecer a você que está assistindo, pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, você que está assistindo na TV Diário do Sertão, confere aí o nosso canal no YouTube para conferir todos os nossos conteúdos. Siga o Futebol da Paraíba em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Nós voltamos com tudo no TikTok agora. Tem Januário fazendo dancinha lá, não tem? Tenho, tô lá dançando o tempo todo. Siga o Futebol da Paraíba em todas as redes sociais. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem com um próximo giro da semana. Alguém tem alguma consideração final aí? Só agradecer, né? agradecer a audiência. pela audiência, exatamente. Mais uma vez pedir para deixar o like, que é muito importante, ajuda o nosso trabalho. Que a gente tá tentando levar o nosso futebol da Paraíba rumo afora. Então, muito obrigado. Até a semana que vem. Falou!